Se o ganho de adiposidade corporal é lento, por que a perda deve ser rápida? Eu sou o professor Fábio Seschini e este é o Viajando pela Fisiologia. Antes de responder essa pergunta, você já se inscreveu no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube? Ainda não? Está esperando o quê? Basta clicar no botão aí embaixo agora e fazer a sua inscrição nesse exato momento. E não se esqueça de clicar no sininho para que você receba notificações a cada novo vídeo aqui do Viajando pela Fisiologia. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, um novo vídeo do Viajando pela Fisiologia para você. Bom, no vídeo da semana passada, nós discutimos um pouquinho o processo de progressão do número de pessoas com obesidade no Brasil. E eu lembro que eu mostrei que, segundo os dados do Vigitel, entre o ano de 2006 até 2016, havia aumentado 60% o número de pessoas com obesidade no Brasil. Um dado, sem dúvida nenhuma, extremamente preocupante, uma vez que nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica de baixa nível de inflamação, mas existe uma inflamação crônica a nível de tecido adiposo. Então, uma coisa importante aqui para nós pensarmos, imagina o seguinte, imagina que aqui você tem o histórico de vida desse indivíduo até ele chegar a um nível de obesidade, beleza? Então, esse indivíduo, ele nasceu, com certeza não nasceu dentro de um critério de obesidade para recém-nascidos, e ao longo da vida esse indivíduo foi ganhando adiposidade até chegar ao nível de obesidade, certo? Então perceba aqui, que entre o nível de adiposidade normal para excesso deve existir aqui um ponto de corte, algo que permita eu e você entender quando que o indivíduo deixa de ter adiposidade normal e passa a ter excesso de adiposidade. Pelo critério índice de massa corporal para pessoas adultas, esse critério aqui, esse ponto de corte seria 24,9 kg por metro ao quadrado, ou seja, um IMC entre 18,5 até 24,9 eu estaria dentro de uma condição normal. A partir de 25, entre 25 até 29,9, eu estaria dentro do critério de excesso de peso e a partir de 30 eu estaria então dentro do critério obesidade, certo? Então vamos imaginar que nós temos um indivíduo que tem um IMC de 22 kg por metro quadrado, ok? Ele deve estar mais ou menos nessa região aqui. E esse indivíduo foi devagarzinho ganhando adiposidade corporal, a quantidade relativa de gordura foi aumentando, o peso corporal foi aumentando. Esse indivíduo não percebeu, não fez nada para controlar esse processo, até que um belo dia, obrigatoriamente, ele mudou de categoria. Ou seja, o IMC saiu de 24,9, que era normal, e foi para 25, que é excesso. A pergunta é, a partir do momento que esse indivíduo entrou na faixa de excesso, que é MC de 25, quanto tempo ele vai demorar para atravessar essa categoria excesso e chegar ao índice de massa corporal de 30 ou mais que caracteriza obeso? A pergunta é, isso ocorre de uma semana para outra? Isso ocorre de um mês para o outro? Isso ocorre de um ano para outro? Na maioria das vezes, essa transição aqui entre o que é normal e o que é excesso para chegar à obesidade é uma transição bastante lenta, ou seja, não vai acontecer de uma semana para outra, não vai acontecer de um mês para outro e na maioria das vezes não vai acontecer de um ano para outro, mas é um processo muito lento, entretanto progressivo. Portanto, eu vou contar para vocês o que uma aluna disse para mim outro dia. Ela falou assim, professor, eu sempre fui muito magra, sempre utilizei calças tamanho 36 e um belo dia fui sair com meu namorado, resolvi colocar uma calça que eu não usava há um certo tempo e a calça começou a prender quando eu tentei colocá-la. Aí é claro, né, eu prendi a respiração, encolhi a barriga, abotoei e quando eu soltei o ar, o zíper da calça e o botão estourou e aí a forma saiu para fora e ela se intitulou assim, Mina Panetone, ou seja, a gordura saiu para fora da forma e ela não gostou nada disso. Aí eu perguntei para ela, mas você percebeu, você não percebeu que você tinha engordado? E ela falou, não.
E o mais interessante é que esse processo realmente é muito lento. E por que ele é lento? Porque o ganho de adiposidade corporal ele é multifatorial, ele depende de sono, depende de hormônios, depende da idade, depende do quanto de calorias você come, depende do tipo de nutrientes que você come, o tipo de carboidrato que você come, depende se você faz ou não faz exercício, se você é estressado, se você bebe, se você fuma, depende da tua condição socioeconômica, enfim, depende de uma série de fatores. Então a pergunta é, se o ganho biologicamente, com todas as influências internas e externas, é lento, por que então que eu acho que para reduzir aquilo que eu levei muitas vezes anos para conquistar, por que eu acho que para reduzir tem que ser em um mês? Ou por que para reduzir tem que ser em 2 meses, 3 meses, 4 meses? E na verdade, gente, não é assim que funciona. Não tem na literatura internacional nenhuma diretriz mundial dizendo que com dieta, com exercício, com coach, ou seja lá o que for, que você vai resolver um mega problema em 1, 2, 3 meses, porque esse problema você ganhou de forma lenta e progressiva. Então não tem nenhuma evidência na literatura mundial dizendo para você que o problema da obesidade você vai resolver em 1, 2, 3, 4 meses. Pelo contrário, o processo de caminho inverso, que é eu pegar um indivíduo com critério de obesidade, diminuir esse critério de obesidade, até transitar para um nível de critério onde já não seja mais obesidade e sim excesso, o processo é lento. Tanto é que tem evidências e tem prescrições e tem guidelines dizendo o seguinte, olha, primeiro passo com o obeso é parar de engordar. Depois que ele parar de engordar, que nós vamos começar o processo de redução desse nível de adiposidade. Então, não tem milagre. Obeso não é um estado apenas de composição corporal, mas é um estado de doença, de inflamação crônica, onde tem uma série de adipocinas circulando em alta quantidade nesse sangue, criando uma série de problemas. Por exemplo, você tem adipocinas que agem no fígado e a resposta do fígado a essa adipocina é, por exemplo, liberar uma maior quantidade de glicose do fígado para o sangue para aumentar a glicemia. Tem adipocinas que agem no cérebro e essas adipocinas no cérebro estimulam o cérebro a produzir a sensação de fome, então a pessoa tem mais fome. Conclusão, emagrecimento para o indivíduo obeso é processo e como todo processo leva tempo. Então veja aqui que interessante, ó. O aumento da adiposidade, existem vários fatores internos e externos de influência, com diferentes níveis de força. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui que o sono exerce uma certa influência, é que a pessoa que não tem sono profundo e dorme menos de 8 horas por noite, ou mais de 8 horas por noite, essa pessoa tem uma descompensação em hormônios que regulam a percepção de fome e a percepção de saciedade, que seria a grelina e leptina. Olha, o gasto calórico está associado à ingestão calórica, a idade, o tabaco, o tipo e frequência de remédio que a pessoa usa, o estresse diário. Conclusão, é multifatorial e, portanto, a redução de peso ela tem que ser obrigatoriamente lenta e organizada para que o obeso tenha redução de peso, mantendo o seu nível de saúde. Portanto, galera, me desculpe, mas não tem milagre, não tem nenhum paper na literatura de guideline dizendo que eu vou resolver o problema do obeso em 3, 4 meses, porque não vou. Mas está cheio de evidências dizendo que, por exemplo, você vai precisar muitas vezes de anos para poder organizar essa questão de adiposidade, beleza? Então, se você quer aprender mais sobre isso, Viajando pela Fisiologia tem um conjunto de videoaulas onde eu falo de exercício e obesidade, exercício e diabetes, exercício e hipertensão, até o treino HIIT na resposta cardiometabólica. Então, na descrição desse vídeo vai ter um link, clica lá e garanta já a sua vaga nessas videoaulas, beleza? Gostou desse vídeo? Então, por favor, deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, clique no botão aí abaixo e faça agora a sua inscrição. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, um novo vídeo para você do mundo da fisiologia do exercício e do treinamento. Beleza, galera? Um beijo no coração, um grande abraço e até o próximo vídeo.